No programa de hoje, nós vamos falar sobre um tema que é muito comum, a ansiedade. Não saia daí, o Viva Saúde de hoje já está no ar. Na edição do Viva Saúde de hoje, nós vamos falar sobre um tema bastante comum, a ansiedade. E antes de apresentar a minha convidada de hoje, eu quero agradecer aqui os patrocinadores do programa, que são Maria Rocha, Ortonil e Unicred. Para esclarecer melhor esse assunto, a gente vai conversar com a médica de família, a doutora Giglioli Romancini Lin. Muito obrigada, doutora, mais uma vez aqui com a gente, sempre bem-vinda e sempre muito importante conversar contigo sobre esses temas. Nós que agradecemos a oportunidade de conversar com vocês a respeito disso. A ansiedade é tão prevalente e a gente precisa conversar. A gente conversava aqui um pouquinho antes de começar a gravação, falando a respeito da ansiedade, que é algo que é inerente ao ser humano, né? Não tem como escapar da ansiedade, mesmo que ela se apresente em menor grau, né? Ou numa situação mais severa. Mas a gente precisa conversar a respeito, né, doutora? Como tu bem falasse aí, para esclarecer e também saber como lidar, saber como nos posicionarmos frente a essa situação. A sociedade a gente tem vivido e vivenciado situações, né, que tem nos levado a saber lidar com esse mal, né? Que acaba sendo incorporado à nossa rotina, a gente acaba normalizando um pouco, mas que pode prejudicar, né? Prejudicar o trabalho, prejudicar relacionamentos. Como é que tu lida com isso, doutora, no dia a dia? Exatamente, é o que é como tu falas. A ansiedade em si, ela é inerente ao ser humano. Então, ela foi uma resposta adaptativa, aquela resposta de luta ou fuga, que foi imprescindível para nossa sobrevivência mesmo, né? E a ansiedade hoje ainda, ela segue sendo importante. A gente precisa daquele estímulo para poder atravessar uma avenida sem grandes acidentes, para poder se preparar para uma prova, para não perder o horário da entrevista de emprego. Às vezes é comum a gente não conseguir dormir direito na noite anterior, mas isso é bom porque ela aumenta a nossa performance. O problema é quando essa ansiedade ela atinge patamares mais elevados. Aí entra num grau de desintegração que a gente fala. Começa a ocorrer um prejuízo funcional. E aí a pessoa ela começa a ficar com uma preocupação muito excessiva, uma apreensão exagerada, pensamentos de ruminação, modulada ao pessimismo, do tipo, acho que vou ficar doente, acho que posso morrer a qualquer momento, acho que alguma coisa ruim está prestes a acontecer e passa muitas vezes a evitar situações que causam esse medo, que ativam um circuito cerebral do medo. Então é essa ansiedade patológica que a gente precisa abordar e esclarecer o pessoal, né? Interessante porque ela faz parte do nosso dia a dia, isso é positivo até um certo ponto. Isso. Depois disso, quando a gente começa a perder o controle da situação e até a qualidade de vida, né? Exatamente, traz um prejuízo funcional importante. Então, às vezes, as pessoas vêm ao consultório e não se queixam nem diretamente de questões emocionais, mas a pessoa ela vem com sintomas físicos muito importantes. Vem com palpitação, com sudorese, sensação de dor no peito, de falta de ar, e aí a gente vai fazendo uma série de exames de rotina, de check-up, não descobre nada relevante e percebe, afinal, que tem um fundo emocional muito importante. Eu até tenho essa curiosidade, assim, a ansiedade, ela tem mais fundo emocional ou ela é fisiológica ou as duas coisas? As duas coisas em conjunto, assim. Na verdade, a origem dela, o que causa ela? Existem fatores genéticos importantes, então mutações em neurotransmissores. Então, o pessoal de casa que tem às vezes o pai ou a mãe aí com ansiedade, tem uma chance muito maior de desenvolver ansiedade na idade adulta. A genética é tão importante que ela é mais importante que, por exemplo, para o desenvolvimento da diabetes.
Então a diabetes ela tem um fundo genético, mas a ansiedade ela tem um fundo ainda mais importante geneticamente falando. Então fatores genéticos influenciam demais. A questão também de traumas da infância, porque é justamente nesse momento da infância que a gente está regulando o nosso eixo neurohormonal. Então, às vezes, a criança estava numa família muito disfuncional, um pai etilista, em que a criança ela vivia com sobressaltos, sempre levando sustos, ou às vezes história de abusos, algumas coisas assim mais graves. Isso aumenta muito a chance de transtorno de ansiedade na vida adulta e também aí fatores comportamentais, estresse crônico. Então a gente fala assim que é multifatorial, vai desde causas genéticas até fatores externos. Bastante complexo, né? Somado ao fato de que nós estamos recebendo aí uma avalanche de informações diárias, pressões, né? Supere-se a si mesmo, né? Todos os dias. Parece que nunca é suficiente, né? Agora, já que tocasse nesse assunto da fase da infância. Isso. Né? Eu imagino que muito do que se viva, ou talvez o que se vive na fase adulta é o que nós aprendemos naquelas fases iniciais ali, nas idades iniciais, né? E tu estavas comentando aqui que tem a relação com a família, muitas vezes o pai que tem problemas com álcool, né? Ou a mãe, enfim, que tem uma postura... talvez, como descrever aqui, né? Mas uma postura muito severa, muitas vezes, ou muito crítica, enfim. Qual seria a tua orientação, já que a gente está falando sobre isso, com relação a essa fase da infância? O que se pode fazer? Dicas práticas, né? A gente sabe que não vai mudar 100% aqui, mas o que a gente pode inicialmente, né, orientar? Então, a gente percebe a importância dessa psicoeducação que a gente fala, né? De ter atenção aí para essas questões, para esses aspectos que às vezes, décadas atrás, a gente não tomava esse cuidado, não tinha esse conhecimento, né? E aí, antes disso, até gostaria de tentar explicar mais ou menos a fisiopatologia do que pode ocorrer na infância, né? Na verdade, o transtorno de ansiedade, esses fatores externos, todas as experiências que a gente vai vivenciando, eles chegam no nosso córtex pré-frontal, uma região do nosso cérebro, que manda essas informações lá para o sistema límbico, especialmente numa região chamada amígdala, amígdala do cérebro, não é aquela amígdala da garganta que a gente conhece, Sim. né? E aí essa região em especial, ela ativa as nossas glândulas suprarrenais, que são duas glândulas que ficam em cima dos nossos rins, para produzir bastante cortisol e bastante adrenalina, que são os hormônios do estresse. O cortisol e a adrenalina em excesso no sangue causam esses sintomas físicos que a gente conhece, de tremor, de insônia, de falta de ar, de taquicardia, de palpitação. E aí, por que isso é importante? Porque o desenvolvimento desse eixo hipotálamo, hipófise, suprarrenal, ou seja, esse eixo neurohormonal, ocorre na infância, é desenvolvido aí no processo de desenvolvimento de uma pessoa. Então, por isso a importância da gente tentar construir um ambiente familiar o mais funcional possível. Então, cuidar muito, ficar atento quando percebe que a criança está reagindo de uma forma, às vezes, diferente, quando percebe que a criança está reagindo de uma forma muito mais intensa a estímulos, que não justifica, às vezes, um sofrimento tão intenso para fazer uma prova, para se apresentar em público, diante aí, às vezes, uma fobia específica, uma aranha, alguma coisa nesse sentido. Então, ficar atento, a gente diria, como uma dica prática, uma atenção especial dos pais para tentar identificar o mais precocemente possível o que às vezes pode estar um pouco desalinhado aí nesse desenvolvimento, né, nessa infância. Quando isso acontece, o ideal é tratar
a família. Com certeza, isso. Então, se a família é disfuncional, um profissional da saúde, um psicólogo, um médico, algum profissional aí pode ter esse olhar atento e contribuir no sentido de intervir, né? Ver o que está acontecendo, que desajuste é esse, no sentido de minimizar essas repercussões a longo prazo, porque o que a gente tem visto é uma avalanche de transtorno de ansiedade na vida adulta, né? Sim. Até curioso, assim, porque mais uma vez, né, o organismo ele se prepara para luta, né, para se defender, para aquele momento em que ele precisa do hormônio, né? É isso mesmo. E nesse caso ele já fica mais... Ele está constantemente ativado. Se preparando para um mal que muitas vezes não existe. Não existe isso. E não se justificaria aquele medo naquela proporção. Sim. É exatamente isso. É o circuito do medo que está constantemente ativado e constantemente levando informação ali para as nossas suprarrenais para produzir esses hormônios do estresse. O Brasil é o que é considerado o país mais ansioso do mundo. É mesmo, doutora? Então, é muito prevalente mesmo e a gente precisa se atentar. Tudo é doença? Não. 10% das pessoas que relatam ter ansiedade têm, de fato, transtorno de ansiedade, que seria a doença, né? Sim. Então, nem tudo é ansiedade patológica, mas aquilo que sai do limiar, aquilo que, aquela ansiedade que não está mais no sentido de te melhorar, de aumentar a tua performance, é aquela ansiedade que já está trazendo prejuízo funcional, que está impactando na tua qualidade de vida. Na verdade, que te escraviza. Né? É isso que a gente precisa ter o olhar atento. É importante, até pela qualidade de vida, né? A vida merece, né? A gente merece. Agora, olha que interessante, eu trouxe uma informação aqui. Diferenças entre crise do pânico e a ansiedade. Tem alguns pontos em comum, por exemplo, os dois apresentam náuseas, tontura, depois me corrige, tá, doutora, se eu estiver errado. Claro. Náuseas, tontura, calafrios, taquicardia, falta de ar. São sintomas em comum. Agora, olha a diferença, né? A ansiedade dura dias ou semanas, é um período mais longo. Fadiga, irritabilidade, preocupação ou estresse, tensão muscular e perda de concentração. A crise do pânico, de pânico, dura de 10 a 20 minutos, bem rapidinho. Rapidinho não, né? Porque para quem está na crise de pânico, imagino que seja bem longo. Dor no peito, sensação de perder o controle, sensação de sufocamento e medo de morrer. Isso mesmo. Tem um psiquiatra, Ismael Sobrinho, que ele deu um exemplo muito didático numa aula que eu estava assistindo dele, que é o seguinte: é como se a nossa ansiedade, ela fosse aí em 110 volts de energia, uma ansiedade normal. Aquela ansiedadezinha boa que nos prepara para a prova, para uma entrevista de emprego, ela teria aí uns 130 volts, né? Isso são números hipotéticos, mas só pra gente... Suportável. O transtorno de ansiedade, a pessoa já tá aí constantemente nos 180 volts. Constantemente, persistentemente, aí sintomas que duram pelo menos uns 6 meses, ocorrendo na maior parte dos dias da semana. E a síndrome do pânico, aí a pessoa chega nos 220 volts. Então, que dá essa sensação de quase morte, parece que vai morrer, a pessoa não consegue distinguir se aquilo é real ou se aquilo é imaginário mesmo, mas a sensação é de morte iminente, né? Mas, na verdade, o que é importante a gente perceber que todos esses transtornos de ansiedade, eles fazem parte, é como se fosse um guarda-chuva, o transtorno de ansiedade. Embaixo desse guarda-chuva a gente tem as fobias específicas, medo de falar em público, fobia de aranha, fobia de agulha, fobia de altura. Nós temos o transtorno de ansiedade generalizada, que é exatamente isso que a gente está falando aqui, esses sintomas de ansiedade persistente.
A síndrome do pânico, que são esses episódios de maior estresse em que a nossa ansiedade está em 220 volts, aquela sensação de morte. Existe ansiedade de separação. Então, existe assim uma miríade, vários transtornos, mas todos eles compreendidos naquela entidade principal. Ou seja, todos eles fazem parte do transtorno de ansiedade. Eu sei que já comentasse aqui, doutora, um pouco sobre essa fase da infância e como evitar, né, ou como mitigar, né, esses problemas ou as consequências dessa prática. Mas indo além, assim, para quem está em casa e pensa, poxa, o que eu posso fazer? Eu tenho ansiedade, me identifiquei com esses sintomas, estou de cara a cara com esse problema, preciso viver melhor. Procurar ajuda médica, procurar ajuda profissional, assim. Eu estava até comentando contigo um pouco antes da gente entrar o quanto a gente atende na prática, no dia a dia, os sintomas de ansiedade generalizada são extremamente prevalentes. Às vezes a pessoa vem para um check-up, vem para uma consulta de rotina, a gente pergunta como está o sono, está dormindo mal, está acordando no meio da noite e não consegue mais dormir, aquela insôniazinha de manutenção que é típica de ansiedade, ou tem algum outro sintoma que é mais claro, mas às vezes para a pessoa não é, né? E aí precisa de alguém aí de fora para estar vendo que isso está saindo daquilo que é aceitável, para ver que aquela ansiedade está trazendo um prejuízo funcional, um prejuízo no dia a dia, né? Então eu diria que procurar aí ajuda médica, psicológica já é o primeiro passo. Porque aí é importante do médico de fazer diagnóstico diferencial, ou seja, de ver se não tem nenhuma causa orgânica que pode estar por trás disso. Às vezes está faltando uma vitamina B12. Isso pode influenciar também, doutora? Pode mimetizar, pode confundir muito com sintoma de ansiedade. Às vezes a tireoide está desregulada, o metabolismo está acelerado e por isso que a pessoa está experienciando esses sintomas. Então é importante assim de ter uma avaliação médica para o médico excluir causas aí que podem coincidir, né, que podem falar aí muito com relação a esses sintomas de ansiedade. E, além disso, também é importante já de estar identificando fatores externos, fatores que estejam impactando diretamente e também orientar aí uma ajuda com alguma psicoterapia, psicólogo e outras técnicas aí de relaxamento que a gente pode estar discorrendo a respeito do tratamento. Sim, muitas pessoas resistem ao tratamento, tanto à psicoterapia, né, porque acham que, não, como que eu vou recorrer a esse serviço? Porque imagina se eu tenho esse problema, a tal da negação também, né, do problema, quanto ao médico, que muitas vezes prescreve uma medicação e aí tem resistência a lançar a mão daquela medicação porque acha que vai ter algum efeito colateral, enfim, né? Pode esclarecer um pouco sobre isso? Demais! O pessoal tem muito medo, assim, de tratar, de abordar, né? Algumas pessoas acham que é exclusivamente um problema da mente, da percepção. Não, isso é psicológico, eu não aceito isso, eu não tenho razão para isso estar acontecendo. Aí eu preciso aí desenhar a amígdala, as suprarrenais, a produção de cortisol, de adrenalina, para mostrar o quanto isso tem influência bioquímica mesmo, a nível de neurotransmissão. Então não é só psicológico, não é só pensamento, isso tem uma repercussão orgânica no nosso corpo mesmo, no funcionamento dele. Então, às vezes a gente precisa recorrer a isso, a mostrar que não é só coisa da cabeça, que está ocorrendo toda aí uma desregulação do nosso corpo por consequência disso. Há pessoas com muita resistência de tratar, de entrar com medicamento, e às vezes a gente entra com medicamento, no retorno a pessoa já volta outra pessoa, o que parece assim que fez mágica, assim, né? Algo tão simples, algo numa dose muito tranquila, muito segura e já faz uma mudança gigantesca.
Normalmente as pessoas têm medo assim, eu tenho medo de ficar dependente de remédio, eu não gosto de tomar remédio, nunca gostei, né? E aí a gente escolhe classes que não viciam, que não vão causar nenhum tipo de dependência, que não vai causar síndrome de abstinência, que na hora que a gente achar por bem suspender, a gente vai suspender com tranquilidade. Isso é super possível. Então, aquele bate-papo com o médico, né, para tentar achar em conjunto um tratamento eficaz é o primordial. E muita resistência à psicoterapia também, né? Que também é bastante útil, né? Que é muito útil. Inclusive, para o transtorno de ansiedade, ela é primeira linha de tratamento. Inclusive, algumas abordagens, por exemplo, terapia cognitivo-comportamental, que é uma das abordagens da psicologia, é excelente, assim, por vezes superior ao medicamento. Então, a gente também vai ali para o papel para mostrar, assim, que a gente tem evidência científica consistente para fazer uma psicoterapia, assim, que surte efeito de uma maneira muito clara. É que muitas pessoas podem estar pensando, né? Porque não vou mexer nisso, né? Nesse quartinho escuro lá do meu interior. Isso. Mas pode aliviar tantas bagagens, né? Trazendo assim metaforicamente, que vai fazer essa pessoa viver muito melhor, enxergar a vida, inclusive, de outra maneira. Com certeza, lida com esses pensamentos disfuncionais, com esses medos irracionais, mostra estratégia, que limita muito, mostra estratégia para lidar com essas situações de uma maneira diferente, então faz algo sensacional, assim, fantástico, né? Tem um dado aqui, a ansiedade está entre as 10 causas mais frequentes de afastamento do trabalho. E a gente falou sobre burnout, a gente tem um videocast sobre isso, que fala especialmente da ansiedade no contexto da vida profissional, né? E agora a gente está abrangendo um pouco mais o assunto, está mostrando que essa ansiedade, ela não está limitada lá no ambiente profissional. Exatamente. Ela ocorre em outros ambientes, no ambiente familiar, no ambiente social e etc., mas que repercute, né? Reflete na performance mesmo do trabalhador. A gente fala tanto, né, sobre essa questão da competitividade enfim, mas eu percebo que as pessoas também estão querendo voltar à qualidade de vida, né? Muitas optando por morar em lugares mais afastados, para ter mais contato com a natureza. Lançar a mão desses recursos, doutora, ajudam, assim? Até que ponto ajudam? Ajudam, o que eu também tenho percebido isso no consultório, assim, essa questão de querer ter aquele autoconhecimento, de olhar mais para si, para dentro, de começar a se atentar para essas questões emocionais, qualidade de vida. É um movimento que a gente tem visto, talvez pós-pandemia, talvez a pandemia, assim, tenha dado uma mexida, uma né? mexida nisso. Uma mexida, é verdade. Mas as pessoas têm procurado, com certeza. Doutora, qual a relação da ansiedade com a depressão? Tem uma total relação. O estresse persistente prolongado, ele deixa o nosso corpo estafado, né? Se a gente está falando que bioquimicamente a gente fica desregulado, que esses hormônios eles ficam muito ativados, que esse circuito do medo fica muito ativado, isso a longo prazo está muito ligado assim ao transtorno de depressão, né? Pode ocasionar, então, a depressão. Pode sim. Pode coexistir, a pessoa pode ter as duas coisas em conjunto, que também é muito comum, mas eu costumo dizer assim que às vezes é muito difícil a gente diferenciar e dizer, olha, o que tu tens é só ansiedade, ou o que tu tens é só depressão. O que a gente vê na prática é uma misturinha de tudo, assim, é que o cérebro não tá legal. Sim. A gente já falou aqui, então tem algumas alternativas, né? E outras, né, que podem ser discutidas também com o médico. Quero até voltar ali à questão do medicamento, porque a questão da dependência também, ela pode, ou melhor,
o médico, ele contribui para que não aconteça essa dependência também, porque vai estar acompanhando esse tratamento. É importante salientar isso, porque tem a automedicação, né? Muito! Todo mundo tem o seu Rivotrilzinho em casa, alguém que toma, pega do vizinho. E aí isso é que é perigoso, assim, essa automedicação. Isso! O legal mesmo é tratar efetivamente com medicamentos que são específicos para equilibrar esses neurotransmissores no cérebro. Assim, entrando mais especificamente, se alguém tiver interesse, seriam os inibidores seletivos da recaptação da serotonina. A serotonina é um neurotransmissor, é uma substância que está presente no cérebro. Os inibidores da serotonina e da noradrenalina, ou seja, a gente não está falando da tarjinha preta, a gente não está falando daquela receitinha azul, né? Aquela receitinha azul, muitas vezes, ela é interessante pontualmente, interessante às vezes para dormir melhor enquanto o remédio da ansiedade vai fazendo efeito, mas assim, é imprescindível, na verdade, o acompanhamento médico para não correr riscos desnecessários até com essa... Ser mais assertivo, né? Ser mais assertivo. Ou melhor, ser assertivo, né? Inclusive, exatamente, é importante falar que esses medicamentos da ansiedade, eles não fazem efeito do dia para a noite. Eles demoram aí uns 15 dias para começar a fazer efeito. De 2 a 4 semaninhas. Não tenha ansiedade para começar a ver efeito imediato. É um processo também. Exato. E aí pode ser que a gente, nesse meio tempo, lance mão de algum calmantezinho até o medicamento começar a fazer efeito. Mas é que ele não seria a primeira linha de tratamento. Então, por isso que a gente tem que desmistificar o medo que muitas pessoas têm de se viciarem no remédio, não querer tratar com medo de ficarem dependentes. É importante esclarecer até essas variações, né, essas possibilidades, porque para a gente ver que não é tão simples. Perfeito. É simples quando acompanhado pelo médico, quando monitorado da maneira correta, né? Mas é complexo quando você resolve fazer isso de maneira autônoma, achando que entende do processo, e não é bem assim, né? Doutora, falando nisso ainda, e não medicamentos, mas pessoas que lançam mão de recursos, como o cigarro, como a alimentação, que não é alimentação, mas é comer, o ato de comer, sem fome, né? Para minimizar esse impacto da ansiedade, isso gera o quê? Mais ansiedade. Demais. Ansiedade muito associada à compulsão alimentar, então isso a gente vê direto no consultório. Pessoas ansiosas que falam, doutor, eu desconto na comida, agora eu tô num peso que não tá legal e tô descontente com isso e ficou ainda pior. Então isso a gente vê direto. A nicotina, então cigarro é algo que às vezes a pessoa fuma porque ela tem transtorno de ansiedade e foi a estratégia que ela encontrou na nicotina de tentar de alguma maneira se acalmar. Então a gente tem que ir no cerne do problema e mostrar muitas vezes pro fumante que a gente precisa tratar a ansiedade dele, assim. Senão ele tá lidando aí com 2 problemas. Com certeza. Exatamente. O cigarro é altamente nocivo. Altamente. Né? E aí o vício ele tende a aumentar, porque nunca vai resolver o problema. Claro, a gente não está atuando no problema, não está tratando a causa, né? Paliativo terrível. né? Exatamente. Então é muito comum, que essa associação que tu falas, bebida também, não é uma associação incomum. Pessoas que estão muito deprimidas ou ansiosas demais, que estão abusando na bebida. Antes era só final de semana, agora sempre que chega em casa depois do expediente, toma alguma coisinha para relaxar. O médico precisa estar atento a isso, para tratar a causa mesmo. Essa transparência com o médico, com o psicólogo, com a psicóloga, com o médico, é importante também para o processo, né? É fundamental. Vou puxar a sardinha aqui para o lado da medicina de família e comunidade, né? Que a literatura mesmo diz que o médico de família ele está numa posição muito privilegiada, porque como uma das premissas da medicina de família é fazer esse acompanhamento longitudinal, ou seja, olhar a pessoa ao longo da vida dela, às vezes o médico de família identifica essas nuances, assim, o que não era assim e tá sendo, nunca teve problema para dormir, agora tá acordando no meio da noite e não consegue mais voltar pro sono, alguma coisa tá acontecendo, então às vezes a gente consegue identificar de forma assim mais rápida até, né?
Como é que os médicos lidam, doutora, com a ansiedade, com a sua própria ansiedade? Tem ansiedade ou não tem, né? Eu tenho muita ansiedade, tô medicada. Porque os meninos falaram, né? Doutora, é muito serena, tô medicada. Porque também são muitas demandas externas, às vezes a gente leva problema para casa. Eu tenho a tendência, às vezes, de pensar no paciente, será que deu certo, será que não deu certo? De vez em quando né, me envolvo emocionalmente, então a gente precisa estar muito atento, assim, a realizar algumas medidas aí comportamentais que deixam aí a nossa ansiedade mais controlada. Até se quiser falar a respeito dessas medidas, por exemplo, acho importante, sim. Exercício físico, tem que fazer atividade física. A gente está indo para o campo da prevenção, né? Para o campo da prevenção. Porque tem gente que pensa, a ansiedade já está instalada, agora eu tenho já o problema, né? Mas é possível prevenir. É possível prevenir. A atividade física, por exemplo, também trata a ansiedade, né? Também está implicada no tratamento. Mas é possível aí fazer o exercício físico para descarregar aquele estresse, para aumentar a endorfina, que é aquele hormônio do prazer mesmo. E isso com certeza diminui, né, os níveis de ansiedade. Então, exercício físico precisa fazer, é tratamento de ansiedade e é tratamento preventivo. Alimentação adequada. Hoje em dia, cada vez mais se fala em eixo cérebro-intestino, em ter uma boa saúde intestinal, em ter uma flora intestinal legal, porque isso está diretamente implicado. Influencia nesse processo. Influencia nos neurotransmissores, nisso que a gente está falando, em serotonina e tudo mais. É a produção, né, através da nossa flora intestinal. Então, a alimentação equilibrada, não só para o tratamento, mas para a prevenção também. Redução do consumo excessivo de cafeína, de energético, de nicotina, que às vezes deixam a gente ainda mais ansioso. Praticar técnicas de relaxamento, de atenção plena, aquele mindfulness, às vezes massagem, às vezes alguma terapiazinha integrativa, que às vezes não tem tanta evidência científica, assim, trabalhos científicos consistentes, mas a gente vê o quanto isso influencia na prática, né? Então, uma acupuntura que tem bastante evidência científica. Então, perceba que a gente aí tem várias estratégias para diminuir a ansiedade no nosso cotidiano e tratar também quem tem transtorno de ansiedade. É possível evitar. É possível. Evitar, talvez, a gente sabe que vai ter que conviver com a ansiedade e saber lidar com ela, né? Exato. Acho que o nosso desafio hoje é saber lidar com a ansiedade e também ensinar nossas crianças a saberem lidar, né? Porque elas já nascem nesse mundo meio louco, assim, né? De telas e estímulos e... Exatamente. E corre, porque o tempo tá correndo, né? Exatamente. E a gente não desliga mais, né? A gente vai pra cama com o celular do lado, a gente tá com aquele excesso de informações o tempo todo. Que não dá pra fugir disso também, de certa forma, né, doutora? Não dá, mas... Não dá pra viver muito alheio a isso. Não dá, mas dá pra gente criar limites. Dar alguns limites do tipo... Importante. Vou responder o WhatsApp, enfim, de manhã, depois do café da manhã, depois olho de novo no momento do meio-dia, depois no final da tarde. Vou me alimentar, às vezes, de notícias num site que eu gosto, tirar um momento específico para aquilo. Porque imagina, a gente chega em casa naquele momento de descanso, liga a televisão, liga o celular e começa com aquela enxurrada de informações, né? Saber filtrar isso também, Saber né? filtrar. Se posicionar nesse sentido também, A gente precisa colocar limites. E tendo uma boa rotina, a gente consegue melhorar isso. Eu acho interessante sempre a orientação que diz que não precisa mudar radicalmente, porque isso assusta um pouco, vai mudando aos pouquinhos.
Não sei se a doutora concorda com isso. Concordo, acho que... Mude um hábito, né? Eu acho que é uma premissa aqui da Unimed Mude também, né? Mude um hábito, mudar gradativamente, quando a gente se dá conta, já fez uma mudança significativa. Né? Com certeza. Tem um livro que eu gosto muito chamado Poder do Hábito, aquele da capa amarelinha, muito famoso, né? Que o autor, ele diz isso, assim, a importância, às vezes, tu muda o hábito de começar a acordar cedo todos os dias, e aquilo repercute em outras coisas no teu dia a dia, porque tu fica mais disciplinado, e às vezes é mais fácil criar novos hábitos a partir de um. Sim, verdade. Doutora, eu tenho uma outra informação curiosa aqui. Agora, no mês de abril, a gente tem uma campanha que alerta sobre a relação entre ansiedade e tontura. Tem pessoas que se sentem, né, tem aquela tontura assim, do nada, tá caminhando, ou enfim, tá... Eu tenho a impressão de que é quando está enfrentando também uma situação de pressão, né? E, curiosamente, as mulheres, elas são mais suscetíveis. Mulheres, elas têm mais transtorno de ansiedade, então a gente tem uma relação aí maior comparada ao sexo masculino. E essa questão da instabilidade postural, da tontura também é um sintoma do transtorno de ansiedade. Então, não é incomum, que da gente receber no consultório pessoas que estão apresentando tontura. A gente faz teste para ver a questão de labirinto, às vezes questão de labirintite, de vertigem postural paroxística benigna, que é um outro tipo de tontura muito prevalente que ocorre. E não encontra nada significativo assim no exame físico, né? Quando está relacionado à ansiedade. Quando está relacionado à ansiedade. Muitas pessoas, né, falam assim, doutora, eu tô muito nervosa nesses últimos tempos, tô passando aí por um problema e começou a dar essa tontura. Então a gente vê direto no consultório. Tem um grupo de risco? Tem uma faixa etária, um perfil social? Tem. Início da idade adulta costuma ocorrer bastante, baixa renda, nível sociocultural menor, a epidemiologia aí do transtorno de ansiedade. Esses traumas na infância, né? Falando de traumas ainda, a gente sabe que esse assunto é complexo, né? Está relacionado a uma série de fatores, né? Mas é possível também aprender a lidar com eles, né, doutora? Com certeza. Até tem uma frase aqui no Kaplan, que é um tratado de psiquiatria, que eu estava dando uma folhadinha antes de vir para cá, que ele fala algo importante, algo que tu citaste, que o objetivo do tratamento da ansiedade não é eliminar toda a ansiedade, que o objetivo é aumentar a tolerância a ela, que é exatamente isso que tu falaste, né? Sim. Lidar, a gente não vai conseguir tirar esses fatores estressores. Nem precisa, né? E nem apagar a história, né? Sim, que a gente viveu. Mas é importante, é possível de criar estratégias psicoterapêuticas, tratar com farmacologia e, enfim, com essas outras técnicas que nós comentamos, para que a gente tenha uma tolerância maior, para que a gente não fique tão reativo a esses estímulos. Quando que a ansiedade normalmente se instala? Em que fase da vida? Esses momentos assim de às vezes indefinição profissional, não sabe exatamente o que quer fazer, ou tá descontente onde está profissionalmente, na vida amorosa. Então é possível que a gente tenha assim um pouco mais de sofrimento emocional. É possível. Fase de transição assim bem. Fase de transição. A gente vê não muito. Não só na infância. Não só na infância. Um bebê pode ter ansiedade? Aí é delicado isso, né? Sim. Então, como eu disse, assim, a gente tem fatores genéticos. Então, uma criança muito pequena, ela pode ter aquela tendência, né? Mas a gente vai fazer esse diagnóstico numa idade maior. Não necessariamente rotular aquela criança como uma criança ansiosa também, né? Exatamente. E também é importante de passar por uma avaliação, às vezes, com um neuropediatra ou com um psiquiatra infantil,
porque às vezes a criança ela é considerada ansiosa, mas na verdade ela tem transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Às vezes ela tem alguma outra dificuldade de aprendizagem e a gente às vezes rotula como ansiedade, Sim, né? é. Às vezes tem transtorno do espectro autista, que está tão Exatamente. prevalente. Exatamente. A diferença entre ansiedade e transtorno de ansiedade, eu acho que a doutora até comentou aqui, né, sobre o transtorno de ansiedade. É a mesma coisa, doutora? Então, a ansiedade, por definição, seria esse estado de angústia, de preocupação, de apreensão. E a ansiedade... Então é ansiedade saudável. a ansiedade saudável que todos temos e que precisamos dela para sobreviver. Sim. Agora, quando ultrapassa aquele limite do considerado tolerável, vira o transtorno de ansiedade. E aí a gente volta a repetir que dentro desse transtorno de ansiedade, a gente fala de fobias específicas, fala de síndrome do pânico. Então, tudo isso faz parte de uma entidade principal, que é o transtorno de ansiedade. Muito bem, doutora. A gente está caminhando para o finalzinho dessa conversa. Como passou rápido! Espero que tu volte logo aqui, porque é sempre muito bom tá falar contigo. A gente sabe que muitos problemas enfrentados hoje aí na sociedade tem fundo emocional, tem essa necessidade também do tratamento médico associado ao psicoterápico, né? Então, é buscar isso, se ajudar, né? Tem gente que fala assim, mas a pessoa não se ajuda. O que faz tem que se abrir, né? Faz tanta diferença. Até hoje de manhã mesmo atendi 2 mulheres, olha, assim, atendimentos diferentes, com super TPM. Então, olha, algo que ficava restrito aí a 5, 4 dias antes da menstruação é algo que está durando o mês inteiro. Isso está dentro do espectro do transtorno de ansiedade. Nossa. Então, a pessoa acha que é simplesmente algo hormonal, mas o tratamento faz uma diferença. Esse mês eu recebi o comentário de uma mulher que disse assim, doutora, até contei quando eu cheguei em casa para o meu esposo, doutora, tu salvaste o meu casamento. Eu acredito. Olha isso. Eu acredito. Algo tão simples, que falando disso, de atividade física, a gente entrou com ansiolítico e com psicoterapia, o marido sentiu diferença. Sim. Imagina, né? A comunicação melhora... tudo melhora. Tem que ir atrás, não dá para ficar como viver melhor. Tem é possível. Doutora, muito obrigada mais uma vez pela tua presença, sempre pela tua maneira, né, de colocar tão clara, né? Então acho que é muito importante para quem está nos assistindo, para que possa ter uma vida com mais qualidade. Muito obrigada, a gente está à disposição aí. Muito obrigada mais uma vez. A gente agradece também a sua audiência, agradecemos aqui os apoiadores do Viva Saúde, Maria Rocha, Ortonil e Unicred. E a gente volta na próxima edição com mais informação para você. Até lá!